coisas lá dentro, mesmo com a pandemia, que a pandemia não governa a gente que governa ela, e a gente está andando, né? Mesmo nela. Aí, se você puder divulgar aí, tá bom? A gente agradece. Com os dois grupos no mesmo canal. A gente achou melhor não fazer um canal para cada um, porque fica mais difícil a gestão. Fez um canal com os dois grupos. E amanhã esse nosso evento vai ser pela TV UFRB, né? A TV aqui da universidade. E a gente depois vai colocar ele lá no nosso YouTube. O mago da gente, que é Yuri, aí com esse negócio de bota pra lá, bota pra cá e não sei o que, é com ele, e Yuri disse que vai fazer. Bora lá? Pronto, já estamos gravando. Gente, boa noite. A gente já fez o bastidor daqui da gente, conversando um pouquinho antes de começarmos oficialmente. Hoje a gente vai estar dando seguimento, né, ao planejamento dos grupos de extensão e de pesquisa de serviço social na educação e de envelhecimento populacional. Há 15 dias atrás a gente fez um debate sobre o campo da educação. O dia de hoje vai ser sobre o campo do envelhecimento. Aqui no nosso grupo, as pessoas aprendem a fazer fazendo, né, Josi, né, Natália? Então, Josi quer fugir, mas está aqui. Natália fez cirurgia, mas está aqui. Estão todas aqui, sobrevivendo. Está comendo na frente de todo mundo. Que beleza! Que beleza. Mas as meninas assumiram essa responsabilidade de fazer a apresentação do texto de hoje, para que a gente possa discuti-lo, né? O grande objetivo desses nossos encontros quinzenais é que a gente possa, primeiro, fazer superfície de contato, né, no meio da pandemia, com essa superfície de contato, fazer o segundo objetivo nosso, que é uma formação continuada dos grupos de extensão e de pesquisa, né, que eu tenho a oportunidade maravilhosa de coordenar. Queria dar aqui as boas-vindas aos colegas que não são do FRB, né? Está aí nossa colega Raquel, que é lá do Sul, que está aqui, Luciana, que é aqui de Salvador, mas está escondida lá em Conquista. Sejam todos muito bem-vindos. Dar beijos aos nossos colegas alunos, né? Que estão aqui da UFRB. Agradecer a presença de vocês. Hoje é um feriado e vocês estão aqui conosco. Isso é muito bom. E passar a batuta para as nossas colegas Josi e Natália, pedindo a elas, meninas, digam se vocês querem fazer primeiro a apresentação toda a corrida e depois a gente debate, ou se vocês querem, vocês vão permitir que as pessoas entrem assim no meio para conversar alguma coisa. Aí vocês veem qual é a melhor metodologia para vocês. Eu prefiro, quando eu estou em sala de aula, eu prefiro que as pessoas me perguntem logo. Mas nesse mundo virtual a pegada é diferente, né? Às vezes a gente interfere tanto no raciocínio de vocês que a gente não deixa vocês chegarem no final da apresentação. Mas aí vocês que escolhem. Agradecer a generosidade de vocês de assumirem a tarefa. Isso faz parte, como eu disse, da discussão, do espaço de formação e de discussão que a gente quer que os GTs ofereçam a vocês. Que vocês, através das atividades do GT, possam desenvolver habilidades e competências que ajudem vocês no fazer profissional. Então, muito obrigada e digam como vocês querem fazer. Agora eu vou pedir a vocês que vocês se apresentem e toquem o barco, que eu vou calar minha boca, e agora é com vocês. Muito obrigada. Como eu sou uma pessoa muito generosa, eu vou deixar para Parida, né, para ela se apresentar primeiro. Abre o áudio, criatura. Tô reclamando aqui com os meninos, fia. Se apresenta, mulher. Oi, gente, boa noite. Eu sou Natália Lilian Silva Cis, graduando em Serviço Social pela UFRB e sou membro do GT de Educação, né? Estou apresentando um texto do GTempo, mas eu faço parte do grupo de trabalho e Serviço Social na Educação. No momento estou dessemestralizada, mas estou aqui.
Vamos Calma, lá. Ju. Calma. Gente, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Josenilda Nascimento, tá? Faço parte do GTempo, que é o GT sobre envelhecimento populacional, que tem um enfoque no Recôncavo Baiano. Vou iniciar pedindo desculpas porque eu estou muito nervosa mesmo. E eu quero pedir a vocês uma coisa. Quem puder se sentir à vontade e tiver condições, é claro, abra a câmera, que é só para ter uma resposta visual. É porque com um monte de letrinha, eu entendo, eu estou na mesma vibe de Marcela quando vai dar aula. Quando eu vejo um monte de letrinha, eu não sei o que está rolando, tá? Então, assim, quem puder se sentir à vontade para abrir a câmera, massa, tá? E foi. Você não vai falar nada até eu terminar. Uma outra observação. Normalmente, quando eu fico muito nervosa, eu começo a dar risada. Então, não se assustem com isso. Uma outra coisa, essa apresentação ela foi feita a partir dos nossos fichamentos. E aí a gente vai começar a discutir a partir dos pontos que a professora trouxe, que era a apresentação da autora, os objetivos, algumas considerações em relação ao que ela traz no texto, e salientando, nós vamos apresentar os conceitos a partir do texto. Isso não quer dizer que nós concordamos ou discordamos com o que a gente vai trazer, tá bom? É apenas os conceitos a partir do texto. Uma outra coisa, né, que eu já esqueci até qual é a outra coisa. Pronto, a gente acha melhor que a gente leve a apresentação toda e aí ao final vocês contribuam só para a gente não perder o raciocínio, tá bom? Deixa eu colocar a apresentação aqui. Só um minuto, que faz tanto tempo que eu fiz isso, que eu nem lembro mais. Isso eu lembro, tem que abrir o arquivo, deixar aberto. Tá aberto, mas eu não tô achando. Aqui. Já achou? Às vezes demora um pouquinho mesmo. Deixa eu me achar. Tá apresentando, gente? Vai começar aqui agora, começou agora. Pronto. Deixa eu ver. Bom, eu não sei como é que tá vocês aí. Dá pra ver legal? Tá ótimo. Aumente mais um pouquinho. Aumente só mais um pouquinho, porque aí pega a tela mais um pouquinho. Tá bom? Aí acho que tá bom. Aí já dá pra ver legal. É porque eu tô com o arquivo aqui, eu não consigo ver vocês. E Yuri tá apresentando também? Calma. Sumiu tudo aqui pra mim. Tá aparecendo pra vocês o quê? Yuri, pode parar de apresentar. Eu não consigo ver nada de Yuri, não. Porque deve ter tocado lá. Vou interromper só um pouquinho. Professora Marcela, estão pedindo um link lá no grupo do envelhecimento para a senhora colocar. Espera aí. Qual dos grupos? No grupo de envelhecimento que tem Jace e Flávia. Já fizeram a inscrição, mas ainda não conseguiram o link. Espera um instantinho. Eu vou aqui passar para elas. Não está conseguindo ver nada, não? Aqui a apresentação Edson Moreira. Tá vendo, Josi? Oi. Eu não tô conseguindo ver vocês. Peraí. Eu vou entrar como Josi aqui. Tá, porque tá a apresentação aqui em Edson Moreira. Isso. Eu vou entrar aqui. Para mim ficar melhor. Deixa eu bater a foto e mando para você ver.
Esse negócio é maravilhoso quando funciona, né? É maravilhoso quando a gente vê o que a gente está fazendo. E entra pelo celular como você, aí fica mais fácil, porque você acompanha pelo celular e pelo computador. Deixa eu colocar no mudo aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Pronto, dá para ver direitinho. Então, estou vendo vocês aqui. Assim, não me mandem brincadeiras pelo WhatsApp, senão vai aparecer na tela, tá bom, gente? É só um aviso. Se você não quer, senão que você não quiser ter sua vida exposta em uma apresentação no Google Meet. Pronto, podemos seguir? Gente. Ai, meu Jesus. Oi, estamos aqui. Ó. Estamos aqui. Estamos todos aqui, irmã. Não, ninguém deu sinal de vida e eu não estou vendo. Vai na fé, Moreira. Horrível. Eu é porque tem um bebê. Tem horas que eu tenho que parar a câmera para não pegar ele e atrapalhar. Deise e Camila, bem-vindas. Gente, Deise está aqui. Deise vai me deixar mais nervosa ainda. Deixa a agonia, rapaz. Bora. Conseguiu ver aí a apresentação? Pronto, estou conseguindo ver. Vou parar de brincadeira. Sua apresentação tá como se tivesse assim no quadrinho. Não dá, não tá em tela. Plena, assim, não. Clica metade aí da para tela, não. Isso, clica aí para aparecer na tela toda, Josi. Vai não, fia. É PDF. Não, meu amor. Toda A sua tela está aparecendo como. Olha aí para mim, você está me vendo? Oi. Olhe no grupo. A sua apresentação está ficando pequena, Meu Jesus. como se fosse um canal nosso. Tira aí sua apresentação. Deixa eu apresentar aqui. Eu vou botar a sua apresentação aqui. Agora, Josi, aqui apareceu normal. É isso, para mim apareceu normal, achei estranho. É pra gente não tá aparecendo normal. Bora ver lá se eu consigo agora. Entendi. Estava aparecendo como se eu fosse uma pessoa. Isso. Deixa eu botar aqui agora. Agora eu já entendi o que foi. Já vi o que foi. Já vi o que foi. Eu vou colocar. Espera aí que eu estou apresentando. Vê se ele aparece. Apareceu para vocês? Apareceu? Tá tudo preto ainda. Ainda não. Esses negócios tudo tem opinião, né? Por que tem opinião esse trem? Se aparecer, vocês falam, que eu tô aqui sem olhar. Deu que tu parou de compartilhar. Eu não parei, eu sou gente boa, eu compartilho tudo. Aparece só a tua foto para mim, não sei se para os demais. Bora ver agora. Agora sim. Pronto. Só que daí vai ter que dar um Ctrl mais na tela, acho que para aumentar, porque é PDF. E aí? Segue aparecendo, mas numa tela menor. Eu já aumentei aqui no PDF. Aumenta a tela, professora. Ctrl mais. Ctrl mais. Eu não tô vendo vocês, não. Vocês vão me dizendo aí, viu? Viu? Ctrl mais. Tá indo? Parou de compartilhar. Não mais. Mas que negócio, que macumba, hein? Nada Pois de macumba. Deixa as macumbas em paz.
Por isso que eu também não vou compartilhar, tá formatando aqui. Você já mandou para mim em PDF, não foi, Neguinha? Foi. Tá aparecendo a minha tela aí agora, né? Agora tá. Apareceu a sua? Então, bora. Pronto, então vamos embora. Passa a sua aí, então. Pronto. Todo mundo enxerga tudo? Sim. Pronto. Glória a Deus. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o texto Estigma e Velhice, ensaio sobre a manipulação da idade deteriorada. Vamos lá. Esse texto, ele é de Márcia Andréa Rodrigues Andrade. Primeiro, eu quero que vocês pensem, para vocês, qual o significado... Vocês vão pensar, agora logo no início da apresentação. Quem tiver condições, anota, e ao final a gente pode discutir sobre o que significa estigma, tá certo? Responde, gente, que eu não estou vendo vocês. Sim. Certinho. Pronto. Pronto. A autora do texto é Márcia Andréa Rodrigues Andrade. Eu tive que reduzir ao máximo o currículo dela, porque era muito extenso e acabar não sendo tão interessante para vocês, tá bom? Mas aí na apresentação, a gente vai disponibilizar a apresentação e aí eu coloco o currículo Lattes dela todo. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, mestra em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, graduada em licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba e em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Santa Emília não sei o sinal. Ela tem interesse em assuntos ligados à sociologia da saúde, sociologia da educação, envelhecimento, gênero, sociologia das diferenças. Qual o objetivo dela com esse texto? Esse artigo, ela tem por objetivo analisar a partir dos pressupostos de Goffman a relação do idoso e o estigma. Isso é, o que este autor tem a nos dizer sobre o processo estigmatizante que os mesmos passam numa determinada fase da vida, relacionando alguns elementos necessários para elencar e nortear a concepção de estigma no idoso, na atualidade. Vamos lá. Goffman, ele não traz o conceito de estigma direcionado ao idoso, tá? Ela que vai utilizar esse conceito, a partir do conceito que ele utiliza, para falar sobre o estigma que o idoso sofre. Mas Goffman, ele traz o estigma em relação a pessoas com deficiência, em relação a mulheres, homens, e entre outras classes que são estigmatizadas. Mas ele não direciona o discurso dele para os idosos. Tá bom? Como eu disse anteriormente, a base teórica desse texto é um estudo feito a partir do livro de Goffman, que tem o nome Notas... Aqui, o nome do livro é Estigma, Notas sobre a manipulação da imagem deteriorada. Discute-se a visão do estigma... Oi? Só para contribuir contigo na questão dos objetivos, né? Ela também, ela quer analisar esse processo de estigma pelos quais os idosos passam, e ela acha interessante entender a relação desses idosos com os outros indivíduos da sociedade. Aí ela, a partir disso, faz essa análise. E ela tende a fazer uma conexão entre o envelhecimento e o estigma. Ela analisando Goffman, como você mesmo estava dizendo, ela tenta fazer essa conexão, né, para poder analisar esse processo de estigma com os idosos e o porquê. Aí, mais para frente, a gente vai falando, né, do que se trata esses estigmas, e ela também utilizando Goffman para poder evidenciar essa pesquisa dela. Sim, sim. Amiga, você vai precisar me interromper mesmo, porque eu não consigo ver mãozinha, não. Eu levantei a mão, aí eu disse, ela não está vendo, aí eu te interrompi. Pronto, Tá, você tem que me interromper mesmo, que eu não consigo ver a mão, tá?
Peraí que eu me perdi, maluca. Você estava falando de... Ela discute sobre a visão do estigma, né, na construção social da velhice, a relação com o estigma social, que é justamente o que Natália traz, né? Meu Jesus, tem alguém me mandando mensagem no WhatsApp, vai aparecer aí. Deixa eu desconectar. Pronto. E ela traz alguns elementos, né, que é a identidade social, a visibilidade, encobrimento, técnicas de controle de informação e biografia, que, por sua vez, são pertencentes, né, para a gente refletir a partir dos conceitos de estigma que Goffman utiliza. E a gente vai trazer os principais conceitos. E, logo no início, o que é que ela traz, né? Que, apesar de ter aumentado muito o interesse das ciências sociais pela pesquisa sobre os idosos, em vários âmbitos, infelizmente, o estudo em relação ao idoso ele ainda é muito escasso. Hoje se fala muito em relação aos estudos, né? Se retrata muito sobre o trabalho. Em alguns textos a gente traz a sexualidade, mas ainda com muito tabu em relação à sexualidade no envelhecimento, mas ainda não se fala sobre estigma. Os textos ainda são muito vagos em relação ao estigma relacionado ao idoso. Essa parte aqui, para mim, foi muito interessante, né? Ela traz o seguinte: o que para muitos indivíduos seria a condição para a melhor idade, torna-se verdade uma marginalização em massa, a condução à decadência, a estigmatização do idoso, que não adquire mais a capacidade de obter relações, opiniões, sexualidade, entre outros, que, por conseguinte, resulta em preconceito por parte da sociedade. Muitos idosos, com essa questão do estigma, eles acabam ficando à margem. Como isso? Então, se vocês perceberam, muitos idosos a gente percebe que eles são mais quietos, que eles têm uma necessidade, às vezes maior, de conversar, de uma troca. Mas às vezes ele não encontra essa conversa em casa. Por quê? Porque as suas opiniões não são mais importantes. Algo que acabou se perdendo durante o tempo. Antes a gente conversava muito com os idosos, a fim de aprender, a troca mesmo de aprendizados. A professora Marcela traz muito isso em relação à educação em espaços não formais, que eu acho muito interessante essa abordagem, e que isso acabou se perdendo, né? E essa questão da ver o idoso enquanto uma fonte de saber. Daisy também fala sobre a questão da intergeração também. Ela retrata muito sobre isso. A gente fez uma live e ela abordou essa questão. Então, assim, a imagem do idoso, ela acaba sendo associada a uma imagem de decadência, até mesmo pela questão do rosto envelhecido, das rugas, da associação da perda da potência, da perda da vontade, da questão do sexo. Então, assim, as características que a mídia coloca em cima do idoso é justamente aquela pessoa decadente, né? Que não tem mais desejos, que não tem mais vontade, não tem mais opinião, entre outras coisas. A amiga quer falar alguma coisa? Sim. É bem uma contradição, né? Essa questão a idade da pessoa idosa ser considerada como a melhor idade, sendo que a sociedade em si não os tratam como os melhores idade, né? O que se ocorre é uma cultuação da juventude. Sim. O jovem considerado capaz, né? O forte, e o idoso considerado frágil, aquela pessoa frágil, incapaz,
é muito interessante essa questão que a autora coloca, porque assim, porque só os idosos são incapazes nessa questão, né, da incapacidade do idoso, sendo que eles são pessoas, que eles têm um papel na sociedade, entendeu? É um aspecto da vida social, que a velhice é um aspecto da vida social. Todo mundo um dia vai chegar nesse momento da vida. Então, por que só a juventude caracterizada como forte, como capaz? Aí ela fala, né, que a velhice vem enfrentando diversos problemas dentro da sociedade, né, no que diz respeito ao seu plano biológico. Se você tem mais idade, se você tem mais rugas no seu rosto, você é considerado uma pessoa, entre aspas, incapaz. Você chega um momento da sua vida que você não tem mais capacidade de você fazer coisas que as outras pessoas mais jovens fazem. Sim. Aí no texto ela traz essa citação, né, de Lins de Barros, né, sobre a denominação de chamar uma pessoa de velho. Remete ao idoso uma representação de decadência, fragilidade, atributos desprezíveis. E a gente pode reparar isso na nossa sociedade. Muitas pessoas, elas se recusam em serem chamadas de velhos, de idoso. Algumas a gente olha a característica, e aí a gente já entra na questão do preconceito do conceito pré-concebido, tá, gente? De enquadrá-la naquela idade de idoso, mas que a pessoa se recusa a estar na fila do idoso, né? Justamente por não se sentir e se identificar enquanto velho, tá? Uma coisa também que eu quando eu vi essa citação, eu lembrei muito das mulheres. Muitas mulheres negam a idade. Mais lá na frente a gente vai ver que isso é uma tentativa de esconder do envelhecimento. Pronto. E o estigma da velhice, ele é algo construído, né? Aqui mesmo. O estigma torna-se algo tão construído em nossa sociedade que é necessário, neste caso, formular algumas políticas públicas de suporte às vítimas. Além disso, o estigma exerce outra função interessante, pois faz parte com que os indivíduos percam sua identidade ou as transforme. Vamos lá, o que ela quer dizer com isso? Primeiro, ela traz a questão das políticas públicas, né? Que é necessário tanto para o idoso, tanto para outras pessoas que têm algum tipo de necessidade específica. Assim mesmo como os deficientes, auditivos, físicos, e entre outros, que têm legislações a fim de assisti-los, né? Então, os idosos, eles têm algumas políticas públicas direcionadas para eles. E que muitos utilizam, né, da questão do transporte, do passe do idoso, que é muito importante. Ao meu ver, deu uma autonomia muito grande para muitos idosos para poder viajar, entre outras coisas. A questão do BPC, que não é apenas para idosos, mas também para deficientes físicos, que ajudam muito e contribuem muito na questão da renda. E agora, na pandemia, contribuiu ainda mais, né, se a gente levar em conta que esse idoso ele está incluído em uma família que pode estar ou não trabalhando, essa renda se fez muito mais importante do que antes da pandemia. Ressaltando que algumas violências sofridas por idosos, que agora na pandemia estão sendo evidenciadas, sempre aconteceram, tá, gente? Então, assim, não é que aumentou, a gente acabou evidenciando pelo fato de estar todo mundo em casa, tá? E outra coisa, a questão voltando para a questão do texto, o estigma ele faz com que a pessoa acabe camuflando a sua própria identidade. Ela tente se transformar para que ela não seja enquadrada, né, nesse ser velho. Como eu falei anteriormente, que o que seria chamado, né, de melhor idade se torna mesmo, na verdade, uma marginalização em massa, né, dessas pessoas.
Então, a pessoa idosa, ela para a sociedade, não adquire mais a capacidade de ter relações, de obter relações, de opiniões, de sexualidade, entre outras coisas. Uma colega aqui, ela deu uma contribuição aqui no chat. Ô, gente, desculpa meu fundo com música de galinha pitadinha, viu? Ela fala assim, a colega Lourdes Rodrigues, ela fala, o legado que deixa é esquecido dessas pessoas. Toda a contribuição à sociedade ao longo da vida deixou de ser valorizada, ficou no passado. Sua experiência não conta. Sim, quer falar mais alguma coisa? Continuar, amiga. Pronto. Esses recortes agora são muito importantes para a pergunta que eu fiz logo no início, que é sobre o que para vocês o que significa para vocês a questão do estigma, tá? De acordo com Goffman, estigmas são atributos que tornam o indivíduo possuidor em desvantagem para com os demais. E para Mello, esse atributo estigmatizante causa muitos problemas ao indivíduo portador, visto que a sociedade reduz as oportunidades, esforços e movimentos, ou seja, não atribui valor algum, impõe também a perda da identidade social e determina uma imagem deteriorada. Justamente o que você traz, né? De que algo que para a gente da questão da sabedoria, da contribuição e tudo mais, acaba desvalorizando a identidade do idoso, da pessoa que é enquadrada, né, nesse conceito. Lembrando que a nossa sociedade, como já tinha dito antes, peraí, deixa eu lembrar o que eu disse antes. Pronto, o envelhecimento, o velho, ele é algo construído pela sociedade, como eu tinha dito antes. Então, o que acontece? Se algo é construído, se você reparar, nós delimitamos uma idade para chamar de ser velho, que é a partir dos 65 anos. Nós delimitamos algumas doenças para caracterizar esses velhos, lembrando que muitas dessas doenças não é apenas singulares ao envelhecimento. Nós associamos a velhice à hipertensão, à diabetes, à surdez, e entre outras doenças que são vistas também em pessoas jovens. E nós delimitamos o espaço em que esses idosos devem transitar. Outra coisa também, amiga, que eu trago, que eu fiquei pensando, né, depois de ler esse texto, é a questão da estética, né? Sim. Da pessoa, a pessoa com mais rugas. O que se trabalha hoje em dia as pessoas, quando vão chegando a certa idade, principalmente as pessoas que têm mais poder aquisitivo, começam a encher seu rosto de botox para não aparentar ter a idade que tem. Ou eu não sei se a sociedade coloca na cabeça da gente esse medo de se chegar à velhice, né? De se chegar a ser idoso. Esse medo que coloca nas pessoas, né? E quando a pessoa chega a essa idade, vai começar com procedimentos estéticos para poder esticar tudo, para você não parecer que você está velho. Fora os outros produtos, né, que se vendem aí, produtos cosméticos rejuvenescedores, que promete você ter 40, você ficar com rosto de 20, e etc. Assim, na verdade, pode parecer loucura, mas foi o que eu pensei. Na verdade, o medo não é ser velho. O medo é ser caracterizado incapaz, desprezível por ser velho. Justamente. Né? Foi algo que me chamou muita atenção, da questão do encobrir as rugas, muitos cremes no rosto. E isso eu não trago apenas para a questão de mulheres, não. Homens também colocam, estão entrando nessa questão da estética, entre outras coisas. Também tem como é que diz?
querem reforçar a questão da potência, do poder, até mesmo a questão como é que diz? Não se mostrarem frágeis, né? E isso é importante, de certa forma, né? Se você se sente, meu ponto de vista, tá, gente? Se você se sente bem fazendo algum tipo de atividade física, você vai parar de fazer porque a sua idade não me permite mais? É muito do que o texto traz essa questão. A gente enquadra a pessoa por ela ter aquela idade e a gente delimita o espaço em que ela deve transitar. Né? Isso. A E como gente diz que uma pessoa de 60 anos, 65 anos, ela é uma pessoa idosa, ela tem uma pessoa que tem que ficar em casa. Qual é a nossa imagem de uma pessoa idosa? Aquela pessoa que fica sentadinha, bonitinha no sofá, assistindo televisão o dia todo. E se quando a gente vê essas pessoas em espaços de fazendo atividade física, ou em espaços que geralmente são utilizados por jovens, espaços que mais pessoas jovens ocupam, nos causa estranheza. A gente, poxa, ele tem essa idade, ele está fazendo isso. Oh, que incrível, como se fosse assim algo, sabe? A gente olha com estranheza essas pessoas ocupando esses espaços. Universidade é quando a pessoa idosa, a gente vê um idoso dentro da universidade que a colega colocou aqui, nos causa estranheza. Já está nessa idade, para que vai estudar? É o que geralmente as pessoas pensam. Gente, Pode aí continuar, amigo. no texto, a autora ela faz toda uma contextualização sobre como Goffman chegou a esse conceito de estigmatização, tá? A gente não achou interessante trazer aquilo tudo para vocês, porque acabar sendo um pouco maçante, tá? Ele fala da questão do interacionismo simbólico, fala sobre a escola de Chicago, fala sobre algumas associações que foram criadas, tá? A fim de entender como o Hoffman chegou a esse conceito de estigma, tá? Mas até mesmo por conta do tempo, que acho que já vai até 7h30, e a gente já prolongou bastante no tempo, e não chegou nem na metade da apresentação, então a gente vai pular essa parte, tá? Como eu já tinha dito antes, o Hoffman, ele não tem interesse de falar sobre a questão do estigma em relação à pessoa idosa, tá? Mas ele vê a importância, mas sua importância se deve ao fato de que esses indivíduos manipulam suas identidades. Eles transformam as suas identidades a fim de se enquadrarem no que a gente vê enquanto jovem, tá bom? Bem como utilizam estratégias para lidar com a rejeição da sociedade, suas relações, encobrimentos do estigma, adequação das normatizações impostas pela sociedade, ou até mesmo para a melhor aceitação de sua condição de estigmatizado. Em resumo, relacionar o estigma a um desvio social e a contextos sociais de interação. O que a gente volta para aquela questão da manipulação da sua estética a fim de encobrir o estigma idealizado da velhice. E agora eu pergunto a vocês, o que é estigma? Amiga, olha as respostas aí, porque eu não tenho como olhar. Viu, certo? Quem quiser abrir o microfone também, gente, para contribuir. Aqui é Flávia Souza, escreveu aqui: todas essas ações são consequências de nossa cultura de colocar a pessoa idosa à margem da sociedade, onde, ao atingir uma determinada idade, é colocado na posição de alguém que deixa de ter vontades, desejos e, de forma compulsória, precisa se adequar ao que a família e a sociedade lhes impõem.
Alguém quer falar sobre o que é o estigma? Cri, 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 cri. Marcela, você não quer falar? Sério? Eu nem acredito nisso. Eu posso falar? Pode, não sei quem é, mas pode É falar. Raquel. Eu entendo, então, o estigma hoje, quando a gente trata sobre a população idosa, né? Sobre um papel ao qual é construído, e muitas vezes não é construído através da percepção da própria pessoa que vive a velhice, né? Mas uma construção social que muitas vezes não está relacionada à própria definição da pessoa sobre a sua fase de vida, porque a gente sabe que existe velhices, né? Então, a gente não teria como fazer essa definição tão fechada. Eu creio que seja isso, né? Uma visão estipulada por situações que muitas vezes não são nem muitas vezes vivenciadas por essas pessoas. E aí tem todo o atravessamento da nossa sociedade capitalista, das mídias, né? Do poder de compra de serviços ou não. E aí vai se construindo culturalmente esse estigma ao redor, né, da discussão das velhices que a gente deveria utilizar, né, de forma mais adequada também, de pensar essas formas de como é que se envelhece, ainda mais no Brasil que é tão diversificado, né. Sim, sim. Eu fiquei pensando aqui, na sua fala, eu fiquei pensando, né, a partir de quando foi se colocado a pessoa com mais de 65 anos enquanto velho, foi-se já diagnosticado que ele seria velho, seria incapaz. Porque antes, né, na história, até mesmo conversando com uma amiga minha, que é indígena, eles tratam as pessoas mais velhas como anciãs e são realmente detentoras do conhecimento. Então, assim, antes de se fazer qualquer coisa, aquele ancião ele é consultado. E eu não consigo, eu penso, parando para analisar aqui, eu estou tentando lembrar quando foi que houve essa quebra. Acredito eu que talvez na Revolução Industrial, né, que se precisava de braços fortes, né, para a carga horária super extensa de trabalho nas indústrias, né, porque até mesmo a questão da delimitação da idade para os trabalhos em indústrias, né, pode ter vindo desse período. Eu penso, alguém sabe, gente? Se alguém souber, pode colocar aí que depois a gente conversa sobre isso. Mas eu fiquei pensando, né? A partir de quando? Porque antes eu lembro que, a partir de relatos, né, e históricos também, que as pessoas mais velhas eram tidas como pessoas sábias, que deveriam ser consultadas, essa questão do saber mesmo. E a gente era mais obediente, né? Quando mãe e pai falavam que uma coisa daria errado, a gente às vezes evitava fazer as coisas. Hoje a gente leva isso para um outro lugar. A gente diz, você está velho, você não tem mais nada que contribuir para o que eu penso mesmo. Acho que é isso. Bora passar, bora jantar. Essa questão também, Josi, de respeite às pessoas mais velhas, né? Porque elas têm mais sabedoria que você, são pessoas que vocês devem respeitar. Pelo menos a minha criação foi assim, de respeitar qualquer pessoa mais velha, né? Ter aquele respeito como pessoa que viveu uma vida. Vamos lá. De acordo com o Rebouças, a gente vai trazer também os conceitos de estigma, tá? A gente no início já falou sobre, trouxe alguns conceitos e agora a gente vai trazer sobre conceitos, a gente vai trazer de novo os conceitos de estigma, tá bom? De acordo com o Rebouças 2008, historicamente o estigma eram marcas corporais, também chamadas de chagas, que eram atribuídas a escravos, criminosos ou traidores. Então daí você já consegue entender. A gente é estigma no conceito mais geral, tá? Não trazendo para a questão do envelhecimento ainda. Então, a gente já consegue entender o porquê que se deve afastar de pessoas com estigma, né? Porque o nome estigma remete a algo muito negativo, né? Porém, na época do cristianismo, eram tidas como sinais de uma graça divina. Mas aí acredito que
essa questão da graça divina, atribuídos à graça divina, já leva mais para a questão das chagas, as chagas de Cristo e tudo mais. Para Russo 2008, o estigma é usado em referência a um atributo profundamente depreciativo, algo maléfico, abominado pela sociedade e que, portanto, deve ser evitado a todo custo. E aí a gente traz para a questão do envelhecimento, né? É algo a velhice é considerada depreciativa, a velhice é abominada por algumas pessoas têm medo das características enquadradas como velhice, né? Então eles evitam a qualquer custo camuflando essas características. E aí, a partir do conceito de Goffman, né? Esse conceito é resultado do que a sociedade construiu ao longo dos anos. A sociedade produz padrões que são aceitos e seguidos, que, por sua vez, categorizam o indivíduo, sua identidade e as relações sociais com o meio. Há 3 tipos de estigma por ele escrito, que são abominações do corpo, as de caráter individual e os transmitidos pela linhagem, como, por exemplo, raça, nação e religião. O conceito de Goffman, né? Eu lembrei muito do que Raquel falou. Raquel, né? Acho que a Raquel falou. Né? Da questão da identidade, das relações, e que Natália também falou, da questão que tem a ver muito com as relações. E ele é socialmente construído e produzido. E o que não estiver dentro desse padrão produzido pela sociedade é colocado à margem, é marginalizado. Vamos lá para a próxima parte. A noção do envelhecimento é construída por meio de representações culturais e sociais do tempo, que é uma etapa normativa de cada fase da vida humana, ou seja, a sociedade estabelece o tempo ideal para algumas atitudes no decorrer da vida, como, por exemplo, a idade para casar, ter filhos, entrar no mercado de trabalho, ter a primeira relação sexual, entre outros tantos. Que é o que eu tinha dito antes. A sociedade que instituiu qual é a idade de ser velho. E como Raquel disse, foi a sociedade, não as próprias pessoas que estavam nessa idade. E tem vários tipos de velhos, né? E tem vários tipos de envelhecer. Cada pessoa, ela se comporta de uma maneira diferente, ela pensa de uma maneira diferente. E estamos, né, como a Raquel mesmo disse, em um Brasil tão diverso, que as pessoas são tão diferentes, se comportam tão diferentes. E por que enquadrá-las nesse conceito de velho e não consultá-las, não consultar o que é que elas pensam antes de enquadrar? É muito daquilo de que falar de nós sem nos ouvir. E aí, alguém quer falar? Alguém abre o microfone. Eu quero o microfone, porque uma colega mandou uma mensagem aqui no chat, só mesmo para contribuir mais com o que tu está falando, Josi. Lourdes, ela escreveu assim: existem velhice e velhice, uma questão cultural mesmo. Se pensar no presidente da República, é visto com outro olhar. Né? No caso, ele é um idoso, né, que teve uma vida dentro do esporte, né? Então, as pessoas não olham para ele como uma pessoa velha, incapaz, principalmente do jeito que ele se porta, né? Pode falar, amiga. Mas aí já entra também a questão do quem é o velho, né? Sim. Às vezes não é apenas as características físicas, mas também tem a questão da condição social. Justamente. Interfere bastante, até mesmo na nossa visão em relação ao indivíduo. A condição financeira, ela acaba interferindo muito no nosso próprio pré-conceito, né? A gente... E em relação à raça também, tá? Influencia bastante.
nessa caracterização do ser velho. Fala, amiga. Não, não. Eu tô evitando falar por causa do dente, também o fundo aqui musical que tá aqui, filha. Não sei se você tá ouvindo. Galinha pintadinha. A gente não tem problema com galinha pintadinha. E os estudos sobre envelhecimento, eles tomam força a partir impulsionados pela gerontologia, né? Antes não se falava muito, e aí a partir da gerontologia começou a se discutir. Porém, os discursos começaram em torno das doenças. A gerontologia é associada mais à questão da saúde. E aí tem essa questão que eu tinha dito antes, acabam atribuindo algumas doenças, algumas questões de saúde aos idosos, sendo que elas não são, qual a palavra, Jesus? Elas não são delimitadas apenas essa faixa etária. Justamente. E algo que a gente pode trazer para agora, né, para o nosso momento atual, a própria questão da Covid mesmo, quando começou, né, o boom de internações de Covid, eram mais pessoas idosas, com pessoas com mais idade, e o que se dizia era que é só doença de velho. E o próprio presidente da República, né, contribuindo para as pessoas continuarem sem obedecer as instruções, me surgiu a palavra, as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, as pessoas jovens achavam, é só velho que pega essa doença, só velho que morre dessa doença. A gente que é jovem, a gente não vai morrer dessa doença. O que está acontecendo agora é justamente o contrário. Muitas pessoas jovens estão chegando a óbito por conta da Covid-19. E as pessoas idosas que estão se vacinando estão conseguindo, caiu muito a questão de internamento, só a gente 5 minutos olhando o jornal, quando fala de Covid, eles falam que internações de pessoas idosas diminuíram muito após a vacinação. O que está chegando mais nos hospitais são as pessoas jovens. Então, essa questão, né, que você falou, né, de atribuir doenças a idades. Doença de velho. Isso é doença de velho. Quando a gente vê uma pessoa mais jovem com problema de catarata, por exemplo, que acontece, ou até mesmo a própria diabetes, uma criança com diabetes. Nossa, ele tão novinho assim, tá com essa doença. Entendeu? É isso que acontece. Pode continuar, amiga. Boa noite, meninos. Boa noite. Assim, como eu quero dizer, os jovens estão mais cansados do que os idosos. Na verdade, é isso. A verdade é essa, né? E sente dor aqui, sente dor ali, já estão mais cansados do que os idosos. E, assim, nas filas dos bancos também, os idosos não são atendidos primeiro, entendeu? Aqui em Euclides da Cunha. Acho que também em capital, acho que capital até que atende, assim, tem um caixa, 2 caixas, né? Mas aqui em Euclides da Cunha, muitos idosos não são atendidos, eles ficam por último. Aí eu acho assim, muito, né, muito errado, né? Assim, uma coisa que eu penso assim, né? Sim, agora é algo garantido por lei. Eu acho que se a pessoa não era para precisar, né? Mas se o idoso ele se refere à lei e ele diz que ele é prioridade, ele provavelmente será atendido. Mas assim, enquanto não que no lugar interior normalmente é assim, tá, gente? Pelo menos aqui na minha cidade. Se um idoso ele não reclama prioridade aqui em São Gonçalo, ele vai ficar na fila muito tempo. Então, infelizmente, algo que me irrita bastante é que já se lutaram tanto por direitos e a gente ainda precisa lutar pelos direitos que já nos assistem. Isso não é só em relação aos idosos, não, em relação a tudo mesmo. A gente tem que continuar lutando e dizendo que é o nosso direito para que a gente consiga as coisas. É verdade. Todo mundo tem acesso. Tem acesso.
E com o passar do tempo, né, os estudos começaram a versar sobre essa questão da sociabilidade, as relações entre gerações, né, que hoje a gente percebe que é muito deficitária essa questão das relações entre gerações. As transmissões materiais e afetivas, né, que também teve uma diminuição muito grande, e o asilamento, né, os textos falam muito sobre a questão do asilamento hoje em dia. E aliados também, né, a todas essas problemáticas, surgiram também textos sobre a questão de aposentadorias e sexualidade, que ainda hoje é um tabu. Os mais novos aí conseguem imaginar os seus avós tendo relações sexuais? Vai estranhar um pouquinho, a gente acha que depois desculpe o termo, depois de velho, não tem mais fogo, ninguém namora mais, fica todo mundo virgem. Como diz Marcela, fica todo mundo santo, todo mundo puro, mas não, gente. Vira todo mundo anjo. Tá vendo? Ela falou. Mas não, assim, é claro que reduz, né? Que com a questão dos hormônios, não trago a questão da idade, com a questão dos hormônios, tudo isso reduz. Porém, na juventude, o que é considerado juventude, não consegue ter um quantitativo de relações sexuais no mês. Então, a gente pode perceber que isso não é apenas proveniente da idade. Então, todas as idades têm a questão da questão do sexo, da diminuição da quantidade de sexo por mês ou por ano. Segundo um cara aí que eu não sei o nome, que alguém souber e quiser me ajudar, eu agradeço, ele enfatiza que desde o início de tal fenômeno, ou seja, o aumento da idade acima de 60 anos, o conjunto do modo de vida transformou-se consideravelmente. E com isso, evidentemente, muitos fatos sociais que rodeiam esses sujeitos foram sendo focos de estudos e pesquisas. Dada a sua importância, a questão da velhice pressupõe uma visão simbólica do futuro, no qual se organizam enquadramentos socioeconômicos e éticos dos comportamentos. Muita gente, com medo do estigma da velhice, tem se cuidado mais. Se cuidado para não entrarem no... Deixa eu ter que diminuir isso daqui. Algumas pessoas, elas se cuidam para que elas não entrem no estigma da velhice. Só que isso acaba contribuindo com... eu esqueci a palavra. Contribuindo com a sua qualidade de vida. Tá? Agora, tem que ter cuidado com algumas dietas restritivas. Tem gente que tira carbo, tem gente que tira glúten, entre outras coisas, que realmente fazem mal, tá? Mas um pouquinho não faz mal, não. Mas, assim, nessa intenção de evitar, né, o estigma da velhice. Agora, eu queria diferenciar uma coisa. Uma coisa é você se sentir bem em fazer uma dieta pelo seu bem-estar da sua saúde. Outra coisa é você cuidar da sua saúde para você não parecer velho. Tem essa diferença. É algo que eu falo com... Peraí, amiga, só para eu terminar o raciocínio, senão vai ferrar com tudo. É algo que eu sempre falo. As pessoas, quando alguém levanta a bandeira de que é negro e que a gente tem que manter as nossas raízes. Concordo, tá, gente? Não estou querendo deslegitimar a luta, não. Mas, assim, quando a pessoa de cabelo black vira para outra pessoa de cabelo alisado e diz: ah, você não é negro porque você alisa o cabelo. É algo que acho, para mim, ainda fere muito. Eu acho que eu tenho que ter, meu ponto de vista, acho que a gente tem que ter a liberdade de a gente fazer o que a gente quer. Para mim, tem uma diferença entre eu entender que eu sou livre para alisar o cabelo ou não. Eu sou livre para isso. Eu posso hoje querer alisar o cabelo e tudo bem. E eu posso hoje querer ficar com o cabelo black, tudo bem. Uma outra coisa eu não posso deixar a raiz do meu cabelo crescer porque as outras pessoas vão me julgar por isso. Isso que não pode.
a gente pode fazer as coisas que a gente se sente bem, tá? A gente não pode começar a fazer porque o outro vai dizer alguma coisa sobre mim. Essa é a questão, esse é o ponto da questão. Acho que o problema está aí. Quando eu passo, quando a opinião da outra pessoa começa a importar mais do que o meu bem-estar. Fala, amiga. É uma coisa que eu não cheguei a identificar no texto, mas que eu posso considerar um estigma da pessoa idosa, a questão da infantilização da pessoa idosa, né? A pessoa idosa, quando ela chega a certa idade, ela é tratada como uma criança, um bebê, que não sabe o que faz e que é incapaz de fazer suas próprias coisas, que tem que sempre estar lá uma pessoa orientando. Pode continuar. Entendeu o que eu falei? Entendi. Posso dar uma penada nisso aí, que eu... Posso dar uma penada? Estou tentando lembrar do texto aqui. Fala. Eu estava calada porque Josi é a aluna que mais disse que eu falo pra caramba. Então, tá quietinha aqui, só ouvindo. Mas eu queria dar 4 penadas, na verdade. Uma, vou começar do final do final para o início, pegando a fala de Natália, que está aí. Não sei se todos vocês sabem, mas sabe o que é infância? A infância vem de les enfants, que certamente deve ter um radical lá romano, né? Mas les enfants quer dizer sem fala. Infância quer dizer sem fala. Perfeito? Então, isso para mim foi muito revelador. A gente infantiliza roubando a dependência, roubando a autonomia, roubando a capacidade do outro falar, né? Então, isso é uma coisa importante. A infantilização está diretamente ligada à compreensão que a gente tem, que é um estigma de que todo velho é dependente. E, sendo dependente, a imagem mais próxima de dependência que a gente tem é de uma criança, né? Então, isso é uma coisa para a gente lembrar. A outra coisa é o que Josi trouxe sobre o que é a imagem social do envelhecimento, né? Uma coisa é eu fazer as coisas que me façam sentir bem, né? Apesar do que os outros vão pensar. Mas a gente tem, porque a gente vive em sociedade, um status social que é cobrado a gente, né? O status social não tem só a ver com essa questão de representação pelo mundo do dinheiro, ou do trabalho, ou do sucesso. Né? Isso também faz parte do status social. O status social também tem a ver com esse culto ao corpo, né? Então, o que chamam de hedonismo, né? O culto exagerado ao corpo. Então, a gente precisa estudar muito isso. Ensina. A outra coisa que as 2 alunas trouxeram, e eu acho que a gente precisa estudar mais, é a questão da homogeneização. E, para mim, toda política pública homogeneiza muito o seu objeto. Então, o ECA diz que todas as crianças são iguais. O Estatuto do Idoso bota idoso de tudo do mesmo jeito. A política de assistência faz isso também, né, com seus sujeitos. Então, essa homogeneização dos sujeitos é uma estratégia do sistema capitalista, na minha percepção. Tá? E a questão do estigma, né, que tem um peso muito grande de preconceito, que é uma relação social, né? O preconceito, ele é uma relação social. Ah, coisa linda, beijando, pouca sombra. É uma relação social. Então, a gente não pode tornar nem o estigma, nem o preconceito como se fosse uma escolha individual da pessoa. Tudo bem? Não caiamos nessa armadilha. Tanto o estigma quanto o preconceito, eles são produtos, fenômenos sociais. Não é fruto, não é a pessoa sozinha que é racista, né? Não é a pessoa sozinha que é homofóbica, não é a pessoa sozinha que morre de medo de envelhecer. Isso é um bolo, né, de relações sociais que dizem isso, muitas vezes sem falar, a maioria das vezes sem falar, mas dizem isso, mostram isso, constroem isso, tá bom?
Pronto, Josi, dei a minha contribuição da noite. Muito obrigada. Demorou. Parabéns para vocês duas, tá, Márcia? Muito obrigada. Calma, não, mas foi bom que eu comecei a adiantar umas coisas aqui que a gente já falou, e é para não ficar tão repetitivo. E aí, na intenção, né, de diminuir essa questão do estigma da velhice, foi criada a concepção de terceira idade. Está ligada a mais novas etapas, né? Tem a produção de novos estilos de vida e o consumo de bens e serviços, garantindo uma inserção na própria sociedade. E aí, a concepção de terceira idade, ela está atrelada a um envelhecer em comunidade. Eu não envelheço só, tem outras pessoas que envelhecerão também. E aí começaram a surgir os clubes da terceira idade, grupos de terceira idade. No CRAS tem um serviço de convivência com a terceira idade também, que é muito legal. Então você para de se sentir só e começa a interagir em grupo. Eu acredito que isso ajudou muita gente a tentar, né, fugir desse estigma que era tão pesado. Deixa eu ver. Goffman aponta que, neste contexto de identificação, está relacionada com a pressuposição de que o idoso, assim como qualquer indivíduo estigmatizado, pode ser diferenciado de outras pessoas, e que em torno desses meios de diferenciação, os entrelaçamentos acontecem a fim de criar uma história única dos fatos sociais. De modo mais específico, é o que Marcela falou, né? Caracteriza, coloca todas as crianças como iguais, todos os jovens como iguais, todos os idosos, velhos, como iguais. E isso acaba tirando a questão das singularidades, das particularidades que cada um tem. E isso é horrível, porque enquadra a pessoa de um jeito e a pessoa não se sente pertencente àquela classe. Fala, amiga. Ô, amiga, eu tô aqui, já começando a sentir dor, já vou tomar o remédio. Então fica quieto. Pronto. Tô aqui acompanhando. Tá. Fique de boa. Segundo Debert, estamos vivendo um novo processo, né? Que é a reprivatização do envelhecimento, no qual a velhice pode ser uma questão de escolha. E, por sua vez, deve ser encarada como um problema dos indivíduos incapazes de se envolver em atividades motivadoras, deixando de adotar formas de consumo, estilos de vida, para evitar a velhice. Né, que é o que a gente já tinha dito antes sobre a questão do camuflar a velhice. Né? Eles começam a consumir outros produtos e a mídia enfatiza muito a questão dos comerciais que prometem cremes de rejuvenescimento, né? E outros produtos também, né? Alguns idosos fazem atividade física na intenção de continuarem gatinhos, né? Não na intenção do envelhecer saudável, mas na questão do tentar manter uma forma de jovem, evitando a velhice. E um outro estigma, né? Eu não vou ler essa questão, não. É um outro estigma que alguns textos têm apontado, que ainda é um tabu muito grande. Há um tabu em relação à sexualidade do idoso, e nos últimos tempos tem se percebido muitos idosos portadores de AIDS. Então, aí já são dois estigmas, né? A estigma da velhice e o estigma da AIDS. E muitos escondem, até mesmo jovens escondem a questão da AIDS, porque ainda é um tabu muito grande a ser vencido.
pessoas não entendem que podem viver, né, com o vírus, e acabam estigmatizando, marginalizando as pessoas que são portadoras desse vírus, e sobretudo quando são idosos, né, é já algo que jovens sofrem, mas enquanto idosos a situação se agrava ainda mais. E a conclusão da autora, essa parte para mim foi bem importante, né? Os idosos que, apesar de construírem seus espaços pouco a pouco, ainda agregam atributos que a sociedade estigmatiza. Padrões, sobretudo de juventude, que devem ser alcançados, são os mais preponderantes. Com isso, as características indesejáveis que advêm com a idade remontam as interações e criam novas percepções de como ser velho na atualidade. A disciplina e o aperfeiçoamento dos grupos de terceira idade dão espaço à camuflagem do ser idoso como papel de destaque na sociedade. Então, é essa questão, né, de que mudou o lugar do velho na sociedade. Antes ele era visto como uma pessoa sábia, né, que deveria ser consultada. E ele começa esse processo de infantilização, como a professora falou. Tira a sua fala, ele é tido como inútil. É ruim ser visto como velho, e por isso tenta-se uma adaptação, tenta-se esconder. Algumas pessoas escondem a sua idade, têm medo de dizer a sua idade, têm vergonha, escondem as rugas, tentam esconder algum tipo de fragilidade, né? Lembrando, por quê? Porque algumas doenças são algumas doenças, não só físicas, mas também psicológicas, são associadas à velhice. Lembrando que muitos jovens também têm essas doenças. E outra coisa, a velhice, ela é constituída, esqueci a palavra. Ela é imposta pela sociedade. É a sociedade que diz que te enquadra na idade que considera velha e que te enquadra nos espaços em que você pode transitar. Gente, desculpem por qualquer coisa, tá? A gente agradece a atenção de vocês até agora. A gente estava muito nervosa. Eu estava muito nervosa. E Natália fez a cirurgia do dente ontem. E a gente fica por aqui. Agora a gente quer ouvir vocês, tá? Sobre as questões. Podem trazer questões. Vamos discutir mesmo sobre o texto. E eu acho que é só. Parabéns, meninas. Josinha, tira aí a apresentação. Ai. Meus amores, queria novamente agradecer às meninas pelo esforço. Natália, pega gelo e bota nessa boca. E está aqui agora aberto para que a gente possa contribuir, né? Muitos de vocês fizeram conversinhas aqui pelo chat, e alguns falaram, né? Mas eu queria deixar aberto agora para a gente fazer essa troca nessa roda, essa conversa aí. É bom que vocês falem também, que as meninas fizeram a apresentação tudo com as bolinhas. Bora falar um pouquinho agora. E aí, Oi, meus vocês amores? estão me escutando? Sim. Então, assim, parabéns, meninas, pela exposição, né? Eu sei que a gente às vezes fica muito nervoso quando vai apresentar a live, quando tem mais pessoas, mas fiquem tranquilas, foram muito bem. Eu queria só contribuir com uma questão desse texto que a Debert fala sobre a reprivatização da velhice, né? Ela tem é um capítulo do livro dela onde ela discute, acho que está bem dentro dessa referência aos estigmas, né? Onde ela traz algumas capas e matérias de revista lá
acho que é a Maria Claire, alguma coisa assim, eu não sei muito bem. Claire. A Cláudia também. E ela traz várias chamadas, é um estudo que ela se inspira e ela até cita nesse artigo dela, onde trazem, tipo assim, querendo dizer que a partir então da velhice, né, mulheres que envelhecem agora iriam viver o seu melhor momento, né? Então isso é bem aquele produto ilusório de que quando se chega na velhice, todas as mulheres vão viver o mesmo processo e vão ter condições de adquirir serviços e que está imbricado dentro dessa discussão também da realidade da sociedade capitalista a qual a gente vive, né? E principalmente aqui no Ocidente, se a gente for considerar, a pessoa só vale à medida em que produz. Então, por isso também esse estigma se reforça mais ainda na discussão de que a pessoa, quando fica velha, né, ela não tem mais a questão da produtividade, que é um grande estigma cultural e que se manifesta e que às vezes vende muito bem também, né? Essa imagem, até quando a gente tem os nossos direitos sociais ameaçados, a exemplo, a Seguridade Social, né, a Previdência. Então, toda essa discussão gera estigma, né? Tudo que a gente está trazendo aqui faz a composição e a formação de um estigma cultural, social, que é bastante amplo, né? E que se vende muito e muitas vezes é um discurso com muitas relações de poder também, né? Nos intermeios. Raquel, disso aí que você colocou, eu acho que é... A Deise está escrita, desculpa, Deise. Foi mal. Fala aí, fala aí. Deise, você se inscreveu? Vocês estão me ouvindo, gente? Ela se inscreveu, ela queria. Se Deise caiu, alguém mais quer falar? Pronto, Yuri, enquanto Deise vem ou não vem, Yuri colocou aqui o link da lista de presença. Mandou vocês considerarem esse último aqui, por favor. Assinem lá a lista de presença, inclusive as colegas que foram as responsáveis da atividade de hoje. Essa discussão, Raquel, que você traz aí da reprivatização da velhice é algo muito importante para a gente investigar, né? Principalmente porque os próprios velhos também incorporam isso como valor, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande de estudar isso. A gente já fez um PIBIC ouvindo os velhos sobre a velhice. A gente fez um documentário depois, quer dizer, fez um documentário antes e depois a gente fez o PIBIC. Mas eu acho que tem mais coisas para a gente apurar nisso. E toda vez que a gente discute, para mim é o mal da pesquisa, viu? Eu posso estar extremamente equivocada, mas eu acho que é o mal da pesquisa. Quando a gente faz a pesquisa, a sensação que me dá é que a gente fala muito de fora, né? Por mais que você seja ligado umbilicalmente naquele negócio, a gente ainda faz uma análise muito assim distante, muito de fora. E eu acho que a gente tem que ouvir mais os velhos para saber mais da velhice. Então, como é que os velhos sabem da reprivatização, né? Como é que eles têm essa experiência? É que eles podem até ter experiência, não sabe o nome, mas a gente sabe o nome e sabe como é a experiência, como é que a gente escuta eles. Então, o estigma é uma coisa muito das pessoas para o velho, das pessoas para o processo de envelhecimento. Mas como é que os velhos, eles reconhecem o preconceito? Né? Eu acho que eles reconhecem muito. No PIBIC a gente viu. Eles reconhecem o preconceito com a velhice via dor. Né? E é uma coisa muito doméstica. Dentro das casas, a gente estuda muito a violência contra a mulher, mas não estuda o estigma doméstico, as palavras de todo dia, né? O se deixar de lado, o não se ouvir, a sensação que às vezes alguns filhos dão para os pais que eles são contrapeso, a nora ou o genro falando por que eu estou tomando conta desses velhos, dá para entender? O fenômeno
do estigma dentro de casa, do preconceito dentro de casa, mesmo na gerontologia, a gente estuda muito pouco. Eu acho que a gerontologia tem uma armadilha aí de pensar as suas pesquisas à luz da geriatria, e isso cria muito problema, eu acho, para a gente. E aí eu conheço muito mais os caminhos por aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu estava debatendo no grupo, né? Acho que Deise está nesse grupo também, Jace. Uma colega fez uma afirmação legal lá. Você pode ter que falar de coisas positivas no envelhecimento. Temos. E para mim a proposta desse texto foi essa. Olha, tem manipulação das coisas, e na manipulação a gente só olha para o negativo, então a gente tem que desfazer a manipulação, né? Então, deixa a Deise falar agora. Pode falar, Deizinha. Agora consegui, me perdoem, por Nada, meu favor. bem. Mas, assim, eu estou no interior, como todo mundo sabe, já é minha marca de dizer que eu estou aqui e que sei que é uma oportunidade, um privilégio de estar trabalhando de casa. Então, eu quero pedir desculpas, porque hoje está chovendo muito e a internet muito ruim. E aí eu só consigo abrir o microfone porque eu fui tentar abrir os dois de vez e sair. Então, só para dizer o porquê que eu não consegui falar antes, mas quero agradecer demais o convite, a oportunidade de aprender sempre com vocês, dizer às meninas que elas estão de parabéns, Josi, que eu tenho, na verdade a gente já trocou algumas figurinhas, né, pela live, como ela mencionou, e também a Nathalie, né? Parabéns, vocês conseguiram expressar o que eu não consegui identificar no texto. Eu li o texto já tem uns dias, inclusive não conhecia esse texto, indiquei para uma aluna que está fazendo o TCC, pensando nessas perspectivas do porquê que o velho e a velha não têm voz nas grandes maioria das pesquisas, e estou muito feliz pelo aprendizado. E assim, hoje é de fato aprender e ouvir muito o que vocês trouxeram, e uma das coisas que me chamou a atenção para esse texto é isso que eu tenho pensado diariamente, quando eu falo da intergeração, das relações intergeracionais, onde coloco o velho e a velha nesse lugar do diálogo, do ecoar a voz. E eu concordo plenamente com o que Marcela trouxe, quando a gente precisa ecoar experiências positivas, porque a gente tem esse lugar muito do pensar e do falar a partir das pesquisas que a gente também dá a condução, né? Então, não podemos descartar isso. E uma das coisas que o texto me chamou a atenção foi e eu fiquei muito feliz em conhecer esse texto pela visão socioantropológica da autora. E ela chama atenção para a gente justamente ter esse cuidado nesses processos de pensar estigma, porque, por exemplo, quando a gente pensa na gerontologia, é o que Marcela trouxe, a gente sempre vai na perspectiva do modelo biomédico, e às vezes a gente precisa sair desse lugar, e é muito comum que a gente se envolva, porque as pesquisas também são tendenciosas, né? A gente sabe. Mas eu fiquei muito feliz no aprendizado, muito feliz mesmo. Vou tentar, obviamente, depois de hoje, ler mais uma vez e traduzir muito o que vocês trouxeram para levar para um grupo de velhas indígenas que eu estou participando, junto à UNEB, que é onde eu estou no grupo de pesquisa, que fala também muito desse lugar, né? Os estigmas delas, quando é pensado na mulher velha indígena. Então, eu estou muito feliz em participar, e é mesmo uma colaboração, e parabenizar mais uma vez as meninas. Vocês deram um show, vocês conseguiram expressar, é uma pena, não sei se vai ficar gravado esse encontro, mas deveria ficar gravado, porque é uma aula necessariamente que precisa ser compartilhada. Parabéns, viu? Tá vendo aí a menina? Deise, a gente está gravando sim. A gente está gravando sim. Deise, eu já vou lhe provocar uma coisa, vice? A gente traz essas véias indígenas para falar com a gente. Isso é muito, muito importante, Deise. Ouvir as véias falar. Traz as véias indígenas para falar. Eu acho isso muito importante. Demais, demais. Pode deixar. Pra gente e embora botar logo na agenda. Vê se você vem no dia do planejamento, viu, Sinhá? Pra gente. Eu vou me esforçar.
Vou me organizar, na verdade. Não é só não, é me organizar. Eu acho que é bem bacana. As experiências estão sendo bem legais. A gente inicialmente tentou fazer pelo Google Meet, mas a internet não dá conta. É uma realidade nossa, sobretudo aqui do campo, dos territórios rurais. A gente sabe, né, que a internet é um acesso em grande maioria, mas as pesquisas já disseram da dificuldade. E aí hoje a gente consegue fazer o encontro pelo WhatsApp, mas eu vou, com certeza, já dialogar com o grupo na possibilidade de trazê-las. E venho no dia do planejamento, sim. Pode deixar, eu vou me organizar. A vantagem de ser ex-professora é isso, né? A gente dá ordem, o povo já está formado, já tem mestrado, já passeou da sua vida, você já foi professora, você dá um espetáculo na vida do povo. Isso é tão bom. É o nosso salário indireto como professor, é o nosso salário indireto. Bom, mais alguém, meus amores, contribuindo aí com a dinâmica que as meninas fizeram? Val. Posso falar. Assim, os idosos têm muita sabedoria, né? E eu procuro, minha família tem idosos, né? 60, 65, 57, 62, né? E eu me espelho por elas, pela minha mãe, que era falecida, né, minha mãe? Pelos idosos, assim, que tem uma extrema sabedoria, e eu procuro aprender com as pessoas mais velhas, né, que tem sabedoria, sabe? Eu vejo assim, essas coisas. Mas os jovens de hoje não vê muito isso, né? Mas eu procuro aprender sempre com os idosos. E essa, Valquíria, é uma experiência que faz a gente, em torno do envelhecimento, criar outras formas de se relacionar. Certo. Meus alunos antigos que já formaram, né, a UFRB, minha mãe faleceu, vai fazer um ano agora, e assim, nos intervalos da aula, eu sempre ligava para ela e perguntava como ela estava, né, porque eu dava aula até 11 horas da noite, às vezes ela estava dormindo. E aí eu ligava e dizia, benção, mãe. Os alunos estranhavam. Professora, a senhora pede a benção à sua mãe? Isso eu vou pedir a quem? A você? Tem que pedir quem pode me abençoar, maluco, presta atenção. Né? O ato de pedir a bênção, por exemplo, é ensinado a maioria de nós mais velhos de uma forma mais automática, e os mais velhos dizem, né? Deus te abençoe, coloca essa pessoa como intermediário de Deus em relação a gente. É por isso que algumas pessoas mais velhas, você pede a bênção, você pede conselho, você pede orientação, beleza? Mas no sistema capitalista, eu preciso desqualificar isso. Aí cria uma falsa igualdade, né? Minha mãe é igual a mim, rapaz, ela não, viu? Não, eu sou amiga de minha filha, minha mãe não era minha amiga, não, minha mãe era minha mãe. Né? Era minha mãe companheira, minha mãe junto, era minha mãe que me chamava atenção. Meus amigos me chamam atenção, eu mando eles catar coquinho da Tapuã, passo 2 meses sem falar com ele, depois eu volto. Com mãe você não pode ser assim. Que pai e mãe está em outro lugar, avô e avó estão em outro lugar. Né? Então, essa cultura de que os mais velhos são os mais velhos, e os mais velhos têm um lugar, tanto é que eles a gente só quer ficar mais velho, gente. A gente não quer ficar mais idoso, mais terceira idade, mais melhor idade. A gente fala, eu quero ficar mais velho. Se alguém morre, entre mil aspas, cedo, a gente fala, morreu tão jovem, tão cedo, tão novo, né? Então, envelhecer tem uma força, não vou dizer natural, mas tem uma força que diz que é uma coisa boa você avançar, né? Nas idades. E a gente não coloca isso dentro do nosso cotidiano. E eu aprendo muito ouvindo meus alunos, né? Eu fiz algumas rodas de conversa com alguns deles, conversando sobre isso, né? Então, a gente precisa entender a importância, a relevância de se afirmar que o velho ele tem algo a nos dar. Certamente imaterial, porque a experiência ela não pode ter se materializado lá atrás como um produto, mas agora ela se traduziu em aprendizado. E o velho pode dizer isso para a gente. Né? Então, estou só reforçando o que Valquíria trouxe, que está na contramão das coisas que o nosso texto está trazendo. Né? Valorizar a experiência, valorizar o mais velho, valorizar ver a beleza no mais velho. Né? A gente hoje é escravo de uma beleza artificial, né?
Eu vou até abrir a câmera para falar isso. Daí, vocês viram a cara de Joelma, daquele negócio lá do Pará, como é o nome? Eu esqueci o nome. Aquela que canta assim, tá com o nas cabeça, como é? Não sei. Do Calypso. Se aquela mulher falasse comigo na rua, eu não ia reconhecer. Vocês viram como está o rosto dela? A tal da harmonização facial, que transforma as pessoas em outras pessoas, parece foto de formatura. Foto de formatura também faz isso, né? Meus alunos botam as fotos lá que não são elas. Dá para entender? Mas isso é a escravidão da imagem, do corpo como uma mercadoria que tem que ser consumida, né? E para os artistas, então, isso deve ser um sofrimento desgraçado. Mas eu estou chamando a atenção como isso é um valor social. E o que Valquíria está dizendo é um outro valor social. Então, a gente precisa aprender esse outro valor social e reproduzi-lo. Porque a gente também reproduz essa coisa da imagem, né? Do hedonismo, do culto ao corpo, do culto ao novo, né? Então, a gente precisa estar ligado, porque são produções sociais. E a gente, por isso que na extensão, a gente precisa produzir uma outra experiência social, para que esses velhos se sintam acolhidos, abraçados, respeitados, né? Bonitos ou feios, magros ou gordos, dependentes ou independentes, eles precisam ser respeitados. Né? Vamos lá, meus amores, alguém mais quer dizer alguma coisa? Quem devia estar conversando isso era as meninas, eu estou me metendo no baba delas, mas está tudo bem. Elas me deixaram ficar calada, eu fiquei. Todos assinaram a lista de presença, é importante, viu, meus amores? Não só a presença de vocês aqui, a fala de vocês, a participação de vocês, seja no chat ou seja falando, por conta das condições objetivas que a gente está passando. Para recolocar, Deise? E também os idosos ganham muito pouco, né? Porque gasta muito com remédio, gasta muito com isso, né? Eles ganham muito pouco o salário, né? Eu acho pouco, né? Porque, por tanto que eles já trabalharam, tanto, né, sofreram, né? Trabalharam muito. E aí tem que ter um salário melhor, né? Para eles, né? A nossa aposentadoria, eu não sei quantos anos. Vou perguntar aqui, quantos anos você tem, Raquel? 31. É jovenzinha, meu pai. Eu tenho 20 anos a mais que Raquel, que inferno. Eu tenho 51. Quantos anos tu tem, Valquíria? Cadê Lourdes? Lourdes é da minha idade. Lourdes eu já sei. Quantos anos tu tem, Lourdes? 61. Lourdes é 10 anos mais velha que eu. Lourdes. Eu tenho 47. Deixa eu lhe dizer, Valquíria tem 61. Deixa eu lhe dizer. A nossa geração, você não, viu? Você se ferrou, viu, Raquel? Os mais novinhos. Eu não sei se eu vou me aposentar. Eu tô com 51. A geração de vocês, eu tenho certeza que não vai. Se a geração de vocês não lutar para mudar isso aí, de que adianta a juventude se a juventude não muda as coisas? Mas o povo tem que acordar, né? O povo tem que lutar. O povo, em geral, tem que se unir, né? Sim, sim. Porque, assim, a minha geração lutou por umas coisas que a geração de agora está usufruindo. Por exemplo, eu sou aluna da única escola de serviço social que tinha no estado da Bahia, que era católica. A gente lutou para ter uma universidade pública. 20 anos depois de eu formada, veio a universidade pública. As lutas, elas são históricas. É o nosso imediatismo que faz a gente não fazer nada. Se o ganho não foi imediato, a gente não faz nada. Né? Então, assim, o que você fala é verdade. O peso de um envelhecimento dependente, né, de um desgaste histórico e de um envelhecimento dependente é muito alto.
apenas um salário mínimo, que é a média que os velhos ganham hoje no Brasil, a maioria dos velhos do Brasil ganham um salário mínimo, poder se sustentar. Ninguém se sustenta com salário mínimo, muito menos os velhos, que já deram anos de mais-valia para o sistema, anos de exploração nas costas, e eles não têm isso. Veja como é difícil para as pessoas entenderem que é um estigma velado, mas é um estigma. E o velho hoje, ele já deu a contribuição social dele enorme, não importa a cidade onde ele esteja. Então, se o velho está na área rural, o cara passou a vida inteira dele toda plantando, colhendo, vendendo, indo para a feira. Isso é uma grande contribuição. E a gente não discute isso. E esse velho hoje foi agricultor que vendeu 400 coisas a vida inteira naquela cidade, naquela feira, naquele bairro, não sei o quê. A gente não discute isso. Certo? E, Marcela, diga, meu uma bem. outra coisa, e a discussão nova também são aqueles que seguem trabalhando e os incentivos também, né, para que abra-se vagas, e a gente sabe que não dentro de uma legislação adequada, muitas vezes, onde a população idosa também acaba retomando para o mercado de trabalho por N motivos, né, e principalmente às vezes por também ser o arrimo de família, né, porque se a gente tem um dado que representa hoje, e aí tem uma pesquisa da Camarano bem recente, onde ela pergunta se são os novos órfãos ou os novos pobres, né? É essa discussão sobre o rendimento da população idosa que é a mantenedora hoje das famílias, né? Porque a gente sabe que o jovem, muitas vezes, se alcançou, que bom, o mercado de trabalho, mas a gente sabe que muitos não vão alcançar, né? E aí a gente precisa fazer a ruptura também com aquela discussão de que o Brasil é um país de jovens, né? Nós somos um país de velhos, mas não pensamos sobre a velhice. Ao meu ver, né, enquanto assistente social e estudante da área, a gente ainda está em passos, e aí eu vou usar um estigma aqui, engatinhando para chegar numa velhice digna, né? Eu não digo nem numa velhice bem-sucedida, que são esses termos que se usam também, mas numa velhice com dignidade, né? E aí esses dados, essa pesquisa, eu até depois posso passar para vocês, ela é uma pesquisa urgente, assim, para a gente ler, para poder também pensar sobre esses dados, né? Porque ela é bem atual, foi setembro de 2020 que ela publicou. Bem interessante. Uma eu queria coisa pedir massa, Raquel. o link desse texto, porque eu conheço os autores que eles citam ali, mas eu não conheço esse texto, de fato. Se alguém puder passar, eu agradeço. Meninas, passem aí para ela. Bota essa menina para trabalhar, que são mais novas do que a gente. Agora, Raquel, tem uma outra coisa interessante do que você trouxe. A gente hoje, por conta do modo de produção capitalista, a gente não discute salário digno, a gente discute salário mínimo. Beleza? Eu tenho ódio do mínimo e do digno, né? Porque entre o mínimo e o digno tem um bocado de coisa para a gente andar. O digno é uma coisa muito boa, né? A gente não sabe ainda o que é a gente não sabe o que é um salário digno, né? E aí, na informação que você traz, tem duas ideias legais que podem ser portas de pesquisas, por exemplo. A primeira é essa linha ascendente, que é os filhos saírem, né, de casa, e o velho tem um nível de empregabilidade, ele se aposenta, e os filhos que são desempregados voltam para casa. Então, o dinheiro que era para ele e a véia dele, ou da véia e do velho, vira do filho, da nora e não sei quantos netos, que voltam para casa. Então, a gente tem que entender a velhice no Brasil dentro desse contexto de desemprego muito grande. E a segunda coisa, que é algo que me atormenta, eu fui falar isso numa palestra 10 anos atrás, quase que me batem. Se você pega o Estatuto do Idoso, está lá dizendo que é direito do velho trabalhar. Esse é um negócio que eu fiquei azul quando eu li o Estatuto. Então, diz que é direito do velho trabalhar uma pessoa que já deu a vida dela, velho. Deu a vida dela e hoje recebe um salário e ela tem direito de continuar trabalhando. E ainda pagando a previdência.
pagando a previdência que ela não vai receber, porque ela não vai trabalhar mais 30 anos. E pelo menos a transição demográfica não nos diz isso, né? Que uma pessoa se aposentou com 70 anos ou com 60 anos, vai trabalhar mais 35 anos para vai receber a segunda aposentadoria? Não, não vai. E ela contribui. Né? Então, eu acho que tem alguns equívocos no que a gente chamou de direito para a população velha, que é a gente vai pagar um preço caro. Que essa geração agora, a sua e das meninas que estão aqui, que são meia geração na sua frente, vão pagar um preço caro se a gente não reverter isso agora. Né? Então, a gente tem algumas frentes de luta no processo de envelhecimento que requerem mais pesquisas, mais estudos, né? Mais divulgação, essas coisas, para que a gente possa finalmente ter estratégias para mudar o jogo. Porque o jogo que está sendo jogado com a população velha desse país é um jogo que pega a grande massa dos trabalhadores ativos e coloca numa desproteção da zorra daqui a 25 anos. Então, por isso que é importante agora a gente discutir estigma, agora a gente discutir como é que o estigma está presente na Previdência. E aí eu estou dando pistas para a gente estudar, né? O que é o estigma no envelhecimento na Previdência, na economia, na assistência social, na educação? A gente fala de educação de jovens e adultos, por exemplo. Adulto, gente, é de 23 para lá. Um adulto de 50 anos é diferente de um adulto de 70, de um adulto de 30. E está todo mundo na mesma sala. E a gente trata, de novo, homogeneiza, mas não dá igualdade. Igualdade é uma coisa, homogeneidade é outra. E na homogeneidade se esconde muitas coisas. Então, acho que o debate que as meninas construíram hoje deu pano para manga. Que bom que a gente gravou. A gente pode deixar disponível depois, viu, Yuri? Para que as pessoas possam assistir esse show que as meninas deram e que a contribuição dos colegas também ajudaram a dar um brilho ao nosso encontro. Mais alguma coisa, meus amores, que vocês gostariam de debater? Trazer para nós? Queria convidar vocês, então, para duas coisas. Amanhã, a gente vai ter a nossa primeira atividade transmitida pela TV da UFRB, né? Que vai ser a discussão sobre as experiências de serviço social na educação. Tem a foto, sim, Edson Moreira. Todo mundo abre aí a janelinha para ter a foto, senão Edson Moreira me come. Bora, Edson Moreira. Todo mundo abre a janelinha aí para aparecer. Pronto, dona Deise. Saudade de tudo, Deise. Vem tua cara. Bota aí a cara de todo mundo, inclusive você, dona Edson Moreira. É Josi transformada de Edson Moreira. Bora. Vou printar aqui e mandar essa foto. Yuri. Cadê, Valquíria? Valquíria caiu. Pronto, eu vou bater a foto com quem tá, viu? Vocês estão tudo fugindo. Ô, Nathalie, cadê você? E Edson Moreira? Cadê? Ah, Edson Moreira apareceu. A gente também vai fazer Hein? Peraí. Abre aí a tela aí. O outro tá mascarado aqui, ó. Isso que é proteção, tá no trabalho remoto, mas tá de coisa, tá ótimo. Obrigada, meus amores. Já bati aqui a foto, já botei lá no grupo. A gente vai mostrar a presença de vocês aqui. Então, duas coisas. Amanhã a gente tem lá, pela primeira vez, a nossa transmissão pela TV UFRB. Então, gostaria de contar com a presença de todos vocês, inclusive divulgando, tá? Para que o maior número de pessoas possa participar. E daqui a pouco tem um canal Social em Foco lá, falando sobre saúde das mulheres. Se vocês puderem também entrar e divulgar, eu agradeço, tá bom? O canal Social em Foco é um canal nosso do YouTube, então eu e a professora Beth Alcoforado. Hoje é ela que está mediando, e aí eu conto com o apoio e a presença de vocês lá também, tá? Como alguma coisa antes de ir e vão para lá. Meus amores, Josi e Nathalie,
Botaram focando vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada, viu, Raquel? Raquel, vai ser a primeira semana de maio. A gente vai estar falando com você, viu? Primeira semana de maio. A gente tinha colocado para dia 29, mas a gente conversa. Um beijo, meus amores. Parabéns a todos, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Saúde para vocês e a família de vocês, tá? Yuri, você também pode interromper a gravação quando quiser. Parabéns, viu, Natália? Eu vi o seu esforço, viu? Fica com Deus. Bota gelo nesse dente aí. Josi, obrigada, viu? Vocês deram show. Vocês são danadas mesmo. Fica com Deus. Obrigada, viu, Yuri? Bastidor ficou massa também. Tudo deu certo. Por Nana Pro. Tá interrompendo a gravação aqui agora. Pronto. E vamos nós